Apresentação, iniciando os trabalhos aqui para a nossa apresentação digital sobre o tema Nova Legislação sobre a CIPA e Combate ao Assédio Sexual. Esse evento virtual hoje está sendo realizado a pedido das diretorias regionais do CIESP, que deliberaram na última reunião de diretoria que pudéssemos esclarecer essa nova legislação. É uma legislação inovadora, que veio por uma medida provisória, que acabou se tornando lei, e também afetou uma norma regulamentadora NR5, que também trata da CIPA. Nós vamos abordar esse tema hoje em 3 aspectos, sob 3 olhares, 3 abordagens diferentes. A primeira tratará da legislação em si. Eu farei essa parte introdutória, contando qual é o arcabouço legal desse tema assédio sexual e CIPA. Em seguida, nós teremos a apresentação do nosso engenheiro de segurança, Luiz Quiumo, que também é cipeiro aqui do nosso edifício, que vai falar mais da parte operacional, como funciona a CIPA, os aspectos dos cipeiros e suas estabilidades, a eleição e a operação no dia a dia da comissão. Em seguida, passaremos para a nossa convidada especial, a palestrante desembargadora aposentada Maria Cristina Mattioli, que também é presidente do nosso Conselho de Relações do Trabalho da Fiesp. Agradeço imensamente aqui a presença dos dois, que estão colaborando com o Departamento Jurídico do CIESP para levar a nossas associadas e às diretorias esse tema que tem gerado muitas dúvidas, muitos comentários, tem assustado até as empresas, mas a gente vai procurar aqui ser bastante realista, legalista e mostrar para vocês o que realmente mudou e o que a empresa deve fazer para se prevenir e cumprir a legislação atual. Vamos lá. Nós vamos compartilhar uma apresentação, primeiro, como eu disse, da parte introdutória, que trata da legislação, ok? Vamos compartilhar com os senhores. Bom, o arcabouço legal desse tema já vem lá da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, né? Porque já consta na Constituição que deve haver a proteção à dignidade da pessoa humana e ao valor social do contrato de trabalho, o valor social do trabalho. Então, isso já está previsto lá no artigo 1º da Constituição, assegurando a saúde, o trabalho e a honra ao brasileiro, já no artigo 5º. Então, já partimos desse primeiro pilar constitucional. Além da Constituição, há legislações esparsas que também tratam da proteção do ser humano, da pessoa humana. E aí nós temos também a reparação prevista no Código Civil, que diz que aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, que é o caso aqui da nossa discussão de hoje, comete ato ilícito, artigo 186. Então, se tiver uma reparação a ser feita do aspecto moral, da honra, também já estava previsto no nosso Código Civil. A CLT, a consolidação, né, todos conhecem, as consolidações aí da legislação trabalhista estão num código só, que é a consolidação da Lei do Trabalho, a nossa CLT, que foi modernizada aí em 2017. Também já consta da CLT que é motivo de justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a incontinência de conduta ou o mau procedimento do empregado. Está lá previsto no artigo 482, inciso B. Então, também já é prevista a rescisão, a punição do empregado que cometer uma conduta irrestrita, que tenha atacado a honra ou assediado alguém. Então, já é razão para a rescisão do contrato de trabalho.
Isso está ligado a comportamentos inconvenientes desse assediador, do abusador, o modo como ele fala, se ele foge às regras de moral da empresa, e se enquadra, então, em quebra dos seus deveres contratuais, né? Como o assédio sexual, o atentado ao pudor, e nós vamos se aprofundar nesse tema trabalhista nos próximos slides. O Código Penal também trata desse tema, do assédio sexual, lá no artigo 216-A, que diz que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo, né, da sua vontade, para condicionar alguém, obrigar alguém, né, a ceder a um assédio sexual. É necessário aqui a condição de superior hierárquico, né? Então, no Código Penal, diferente do assédio sexual na esfera trabalhista, que pode ser por um colega, por um membro da equipe, por um gerente que seja par da pessoa, não precisa haver a ascendência. Mas, no aspecto penal, sim, o Código Penal deixa claro que tem que haver a condição de superior hierárquico ou ascendência, por isso nós grifamos aqui. E já está prevista também a detenção de 1 a 2 anos, a pena para o assédio sexual no âmbito penal. No Código Penal ainda, temos a importunação sexual, lá no artigo 215-A, que é praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer, né, a si próprio ou a terceiro. E aí também a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Esse ato não constitui um crime mais grave porque não é sob ameaça, né? É aquele aperto no transporte público, a gente conhece algumas situações aí de importunação sexual no trajeto ao trabalho, mas não é sob grave ameaça, né? São, às vezes, alguma conduta que a mulher acaba nem percebendo que está acontecendo, mas é testemunhado por alguém, por exemplo. Ainda no Código Penal, existe o crime da perseguição, que tem sido falado muito na mídia, né? O stalking, que é perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, que pode ser mensagem, telefone, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, a gente tem visto nas redes sociais crimes de perseguição virtual, e se enquadra aqui no 147-B-A do Código Penal, e também tem pena de reclusão, de 6 meses a 2 anos, e ainda pagamento de multa. Temos agora um artigo novo no Código Penal, que é mais recente, veio com alteração em 2021, que é o artigo 147-B, que fala da violência psicológica contra a mulher. Esse artigo foi recente aprovado, veio com a Lei Maria da Penha, acabou sendo incorporado ao Código Penal, que trata do dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões. E aí a parte importante, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, que é muito comum, piadas, chacotas, né? Limitando o seu direito de ir e vir. E aí também temos pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além da multa. Então, nesse caso de violência psicológica à mulher, também a previsão de ela ser reparada, né, o que afetou o seu psicológico. E aí nós temos que lembrar que todo esse tema do assédio sexual ele está baseado também no tema mais comum hoje em dia do ISD, né, o ESG, que está sendo tão discutido aí nos eventos e nas lives, porque trata
do social, trata, no caso, da mulher. Então, nós temos o E, que fala do compliance, da conformidade com a legislação ambiental, com a sustentabilidade. O S, que está ligado às pessoas, ao social, e aqui especificamente estamos tratando da mulher. E o G, que está ligado a tudo isso, que fala da governança. E o governo anterior caminhou da mesma forma quando promulgou o decreto que está na tela, o 9571 de 2018, que é o decreto conhecido aí como o decreto do ISG. Por quê? Porque estabelece diretrizes nacionais para empresas sobre direitos humanos, principalmente para as médias e grandes, né, que, de forma facultativa, uma adesão que não é obrigatória, podem trabalhar, ter a sua conduta, o seu comportamento empresarial, sempre lembrando dos direitos humanos. Então, as micro e pequenas empresas poderão, na medida da sua capacidade, do seu orçamento, cumprir esse decreto. É um decreto voluntário. A orientação desse decreto é para que, além de olhar para o negócio, que se olhe com responsabilidade social, lembrando da função social da empresa, que também está previsto, também é um princípio constitucional, né, para subsidiar os seus processos, a sua decisão, prevenir como ele vai atuar naquele mercado, sem violar as leis, sempre olhando também para o direito do cidadão, para o direito humano, combatendo a discriminação no ambiente de trabalho, valorizando a diversidade e a inclusão das minorias, mulheres, pretos, índios, comunidade LGBT+, sempre voltando também para a inclusão dessas minorias no ambiente de trabalho. Cabe a essas empresas respeitar os direitos humanos e garantias fundamentais. Então, esse decreto traz uma série de sugestões para as empresas que estão em aderência ao ESG. Depois disso, que ocorreu em 2021, essa caminhada pelo ESG, né, no governo que estava no nosso Estado, nós passamos aí a discutir no Congresso Nacional uma lei nova. Houve bastante discussão e ela acabou sendo, então, promulgada, virou lei em 2022, que é a Lei 14.457, a lei conhecida como Programa Emprega Mais Mulheres. Essa lei sofreu várias emendas no Congresso, ela tinha um caráter muito mais compulsório, de obrigação para as empresas, e com todas as emendas que foram incorporadas, tudo que foi discutido tanto na Câmara quanto no Senado, essa lei passou a ter também um caráter facultativo, como o Decreto dos Direitos Humanos. Então, busca apoiar a parentabilidade da primeira infância, busca inserir, incentivar o trabalho da mulher, trazer a mulher para o mercado de trabalho, qualificando, dando a chance dela ascender a carreira, dando apoio para as empresas que contratam mulheres, subsidiando cursos, bolsa auxílio, uma espécie de layoff para que essas trabalhadoras tenham um benefício quando suspender o contrato de trabalho para se capacitar, apoia o retorno de mulheres que saíram de licença maternidade e, muitas vezes, tiveram dificuldade de voltar a trabalhar. Então, essa lei nova busca ajudar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, inclusive possibilitando formalização de acordos individuais. Muitas vezes, o sindicato da categoria não tem interesse em ceder aquele ponto para a empresa, aquela concessão de acordos coletivos, então, pode ser feito, de acordo com essa lei, um acordo individual com a trabalhadora, atendendo a sua demanda pessoal e a demanda da empresa. Então, essa lei é inovadora nesse sentido, de fomentar a inserção do trabalho da mulher, mas ela trouxe aqui, colocamos em vermelho para destacar, que é o tema da nossa palestra,
que são as medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho, no ambiente da empresa. Aqui, a gente está tratando tanto do compliance, da conformidade com a lei, como houve uma conexão com a CIPA, né, com a Comissão aí de Prevenção de Acidentes na empresa. Então, este é o ponto que tem gerado mais dúvida nas empresas. O que a CIPA fará em relação ao combate ao assédio sexual? E aí isso está previsto lá no artigo 23 da lei. Para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulher no mercado de trabalho, as empresas, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, incluída, então, aí em negrito a palavra assédio, deverão adotar medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio e às demais formas de violência. Então, com o artigo 23, altera-se, né, a sigla da CIPA, continua CIPA, mas inclui a palavra assédio e passa a ter uma outra atribuição, uma outra competência para os cipeiros das empresas. E aí o Luiz Quiumo, nosso engenheiro, vai abordar quais são as competências dos cipeiros, dos representantes da empregadora, do empregador, o que eles podem fazer sobre esse tema. E, nesse mesmo artigo, temos o parágrafo 1º, que aí, sim, traz uma obrigação que as empresas devem já começar a se preparar, que é sobre o canal de denúncias, a ouvidoria, o canal que a empresa possa receber, acolher a mulher que gostaria de fazer uma denúncia, que está passando por um caso de assédio dentro da empresa. Então, esse canal de denúncia não substitui o procedimento penal correspondente, ou seja, ela tem e pode ir à delegacia, fazer o registro desse assédio. Caso essa conduta seja denunciada pela vítima, se encaixe na tipificação de assédio previsto lá no Código Penal, que eu já mostrei para vocês, ela deve ir também à delegacia. Mas cabe à empresa receber essa denúncia e tomar procedimentos internos de apuração e de acolhimento com essa mulher ou com esse colega que tenha também sofrido assédio dentro da empresa. Nos incisos seguintes desse mesmo artigo 23, deixa claro que as empresas deverão, além de ter esse canal de denúncia, adotar regras de conduta a respeito do assédio, devem incorporar no seu código de ética, no seu código de integridade ou nas normas internas, condutas de combate ao assédio. E essa divulgação, né, o empregado tem que tomar conhecimento do conteúdo desse código de ética, desse código de integridade, desse canal, né, onde a mulher ou o homem podem levar essa denúncia ao recursos humanos ou ao compliance officer, a área de compliance das empresas que já estiverem estruturadas. Então, é obrigado, está previsto como obrigação que a empresa deve divulgar esse canal de denúncia e estabelecer regras de combate ao assédio sexual. Além disso, de fixar procedimentos para o recebimento e acompanhamento dessa denúncia, né, para apuração dos fatos e verificar se cabe ainda sanções administrativas e o que vai ser aplicado ao empregado, caso comprovado o assédio sexual, deve ser garantido ao denunciante o anonimato, né, para que a pessoa, quando faz essa delação, quando faz essa denúncia, sabe que não sofrerá represálias, nem do seu chefe imediato, dos seus colegas de trabalho. Então, esse assunto deve ser levado ao RH ou à área de compliance, mas sempre de forma anônima. Aí, muitas empresas nos questionam, eu sou uma empresa pequena, tenho mais de 20 empregados, por isso estou sujeita, sou obrigada a ter CIPA na empresa, mas eu ainda não tenho uma área de compliance, eu não tenho necessidade de ter uma equipe para isso, eu tenho uma pessoa no RH,
Não importa, é possível estabelecer um canal, nem que seja um e-mail, rh@ouvidoria, @denúncia, ou uma caixa, né, aquela antiga caixa que tínhamos nas empresas, aquela urna lacrada, onde você pode colocar lá uma sugestão, uma reclamação, agora você pode inserir ali uma denúncia também, só o RH teria acesso a esse e-mail, a essa urna, para poder apurar essa denúncia ou fazer aí uma sindicância, uma comissão de apuração. Então, o que importa é que seja dado à pessoa assediada a oportunidade de levar isso para conhecimento da empresa. Então, isso passa a ser uma obrigação de acordo com a nova Lei 14.457. Ainda podemos destacar que, além da divulgação e do canal de denúncia, a empresa terá que fazer treinamentos, né? E aí a lei traz claramente o mínimo, o prazo que isso deve ocorrer, ou seja, no mínimo a cada 12 meses, a empresa deve, então, fazer ações de capacitação, de orientação e de sensibilização a empregados e empregadas de todos os níveis hierárquicos. Então, não adianta fazer um treinamento só com a chefia, com o gestor da área, não. Toda a empresa, todos os níveis hierárquicos devem passar por esse treinamento trazido pela nossa lei. E esse treinamento vai tratar do assédio sexual, de igualdade no trabalho, sobre diversidade e inclusão, vai tratar de todos os temas aí, como eu comentei, que são os pilares do nosso ESG. Né? E esse treinamento, obviamente, tem que ser um formato acessível, não precisa ser o mesmo formato em todos os níveis hierárquicos. Vocês podem fazer um treinamento mais colorido, mais amigável, mais didático, em forma até de gibi, para os empregados, por exemplo, do chão de fábrica, e pode fazer um treinamento online ou um treinamento mais técnico, por meio de palestra, para um outro nível hierárquico. O que a lei prevê é que toda a empresa seja capacitada no tema do combate do assédio, das formas de inclusão e diversidade. Ok? Então, a nova lei, como eu comentei, alterou, né, o artigo da CLT, então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes passa a ter também o assédio, como eu já comentei com vocês, e essas novas regras já estão em vigor desde o dia 20 de março. Então, as empresas devem ter um canal de denúncia desde o dia 20 de março e devem começar os seus treinamentos para que esteja em compliance com a nova lei. O governo caminhou na mesma esteira, então, em abril deste ano, também foi expedida uma lei que trata do combate ao assédio no ambiente público, mas por que eu trouxe isso para vocês? O que impacta aqui para as empresas privadas? É que está dito nessa lei que o programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização, qualquer forma de delegação. Então, naquelas parcerias público-privada, as empresas que prestam serviços, que são concessionárias de serviços de energia, serviços públicos de telefonia, as empresas que participam de licitações públicas devem cumprir também a Lei 15.540, de abril de 23. Então, eles também devem aderir à nova legislação nesse aspecto do canal de denúncia, de treinamento, de combater o assédio sexual dentro das suas empresas, né, garantindo aí a dignidade sexual. E aí nós temos também, caminhando na mesma esteira aqui do arcabouço legal, que é a minha parte nesse nosso painel, uma convenção internacional, que é a Convenção 190 da OIT, que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. A grande discussão é se ela será ratificada pelo Brasil ou não,
porque ela traz alguns pontos que podem trazer, na minha opinião, insegurança jurídica e podem trazer aí alguns litígios, algum passivo trabalhista para as empresas. Ela diz que o termo de violência e assédio no mundo do trabalho se refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou de suas ameaças de ocorrência única ou repetida, que visem causar, ou seja, suscetível de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, né? Como violência ou assédio com base no gênero. Então, vocês veem que o conceito da Convenção 190 é um conceito bastante amplo, bastante até subjetivo, o que pode trazer aí muita discussão de se a conduta traz ou não um dano sexual, psicológico ou econômico à trabalhadora, né, ou trabalhador. Além disso, diz que o termo violência e assédio, com base no gênero, significa violência e assédio dirigido a pessoas em virtude de seu sexo ou gênero, e afetam de forma desproporcionada as pessoas de um determinado sexo ou gênero. E esse desproporcional também é um termo um pouco vago. Protege os trabalhadores e outras pessoas que estão relacionadas, direta ou indiretamente, àquela relação de emprego. Então, vejam que são pessoas que trabalham na empresa, ligadas por estatuto contratual, quer dizer, por contrato de trabalho, ou pessoas terceirizadas, pessoas que estão prestando serviço na sede do empregador, estagiários, aprendizes, voluntários, até candidatos a emprego que estejam ali passando por uma entrevista na empresa. Se ocorrer algum caso de assédio, de assediar alguém, o candidato, ou da candidata ou candidato se sentir assediado, a empresa também responde. Então, vejam, como eu disse, é bastante ampla a discussão sobre o tema na Convenção 190, por isso há muita polêmica se ela deve ser ratificada no Brasil, porque, como eu venho mostrando desde o início, já há uma farta legislação brasileira que protege a mulher, que protege o combate ao assédio. Então, será necessário ratificar uma convenção internacional, se nós já temos, desde a Constituição, do Código Penal, do Código Civil, legislações esparsas, decreto dos direitos humanos, será necessário a Convenção 190 para o Brasil? Então, é um ponto aí que cabe bastante reflexão, né? E ainda também temos normas infralegais, que são chamadas normas regulamentadoras. A NR5, todas as empresas conhecem, porque é a NR que trata da CIPA, que agora, então, foi harmonizada com a nova legislação. A CIPA foi adequada na NR5 também aos termos da legislação nova, incluída a palavra assédio, né? As novas atribuições da CIPA. E aí o nosso colega Luiz Quiomo vai se aprofundar aqui na NR5, tratar de detalhamento dela, mas nós temos que lembrar que, apesar dessas novas atribuições previstas na lei e na NR, a CIPA não é um canal de recebimento de denúncias e não deve participar da apuração e das medidas disciplinares. Isso cabe exclusivamente à empresa resolver. A CIPA ela vai participar da divulgação, do treinamento, vai orientar os empregados, mas quem deve receber denúncia, como eu comentei, é o RH, é a área de compliance. Quem deve apurar é um comitê que pode ser multidisciplinar, formado pelo RH, se a empresa tiver advogado interno, ou chamar o advogado externo, aquele terceirizado que acompanha as atividades da empresa, um representante do empregador. Quer dizer, a comissão de apuração ela pode ser híbrida, pode ser interna, pode ser terceirizada para averiguação também. Tem empresas no mercado especializadas na investigação, na averiguação, na apuração de crime, mas não é diretamente envolvida a CIPA para a apuração, ok? Então, aqui,
já caminhando para o final, a gente colocou aqui alguns exemplos, né, para poder ilustrar um pouco mais, porque eu falei tanto de conceitos legislativos, né, conceitos teóricos, que para poder aí ser mais compreendido pelos que estão nos assistindo, nós trouxemos alguns exemplos mais práticos. Então, como que pode ser a conduta considerada assédio? É aquela abordagem direta, explícita ou até velada de caráter sexual, é um gesto obsceno no trabalho, é uma palavra de duplo sentido que pode estar escrita num bilhetinho, pode estar escrita na mesa daquele colaborador, é uma piada, né, de conteúdo sexual. Lógico que o contato físico, né, impróprio, indesejado, aquela mão na cintura, passar a mão no cabelo daquela colega de trabalho, aquele aperto que às vezes se passa ali num corredor, isso são condutas, né, esse toque físico é impróprio no ambiente de trabalho, é indesejado. Né, convites para sair, para fazer happy hour, quando não há demonstração de vontade da colega ou do colega, né, são convites que estão ali forçando a barra e, principalmente, chantageando o empregado. Se você não for, você vai ser demitido, se você não sair comigo, não participar desse encontro, desse happy hour, você terá consequências. Então, esse pedido de favores, né, principalmente com conotação sexual, até exibição de material pornográfico. Então, aí no WhatsApp da empresa, divulgação aí dos chamados nudes, material pornográfico, isso também é o crime de assédio sexual e pode ser punido dentro das empresas, né? O ambiente de trabalho não é nem o grupo de WhatsApp para postagem de material pornográfico. Então, isso pode incomodar aí colaboradores e o abusador, o assediador, pode ser punido tanto na esfera trabalhista, como eu já comentei, como na esfera criminal. Ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês até esse momento e agora vou passar, então, para o nosso engenheiro de segurança, que vai abordar as questões operacionais da CIPA. Nós vamos trocar aqui as apresentações para compartilhar com os senhores. Enquanto aí a gente faz essa troca de slides, eu aproveito para dizer que as perguntas devem ser encaminhadas por e-mail, porque a live, né, quando há aí uma transmissão ao vivo, fica difícil de quem está assistindo no YouTube interagir. Então, nós pedimos que qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sejam encaminhadas para o e-mail jurídico @ciesp.com.br. Nós temos aqui a nossa gerente, Raquel, com o nosso advogado, Dr. Fábio, apostos, aguardando aí as dúvidas dos senhores. Nós teremos a oportunidade de, ao final dos 3 painéis, responder, e o que não for possível responder ainda hoje, nós podemos responder oportunamente. Então, repetindo, dúvidas pelo e-mail jurídico@ciesp.com.br. Kilmo, por favor, a palavra é sua. Qual é o papel da CIPA? Suas abordagens e competências e a sua atuação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Luciana aí, e parabenizá-la pela excelente aula que ela deu para nós todos, né, sobre aspectos jurídicos, e a nossa desembargadora aí, né, parceira de trabalho, a doutora Cristina Mattioli. Eu vou tentar, sim, né, tenho o desafio de tentar, em uns 30 minutos, procurar passar aí todo o resumo do que mudou na NR5. Eu só gostaria de passar um histórico antes. Nós tivemos, no governo anterior, há uns 4, 5 anos atrás, um desafio no sentido de envolvendo as 3 bancadas, né? A bancada do governo, a bancada dos trabalhadores e dos empresários, no sentido de simplificar, harmonizar as normas e as normas regulamentadoras. Fizemos um trabalho árduo, né? A Fiesp participou com bastante afinco nesse trabalho todo, nós respondemos uma série de consultas públicas, nós fizemos todo um trabalho, né, de sugestões envolvendo aí o
o CIESP, os sindicatos filiados, fizemos todo um trabalho e opinamos, demos a nossa contribuição. E 75% das normas foram revisadas nesses últimos 3 anos. E foi um tremendo desafio. Em 30 anos de carreira, eu nunca vi um processo tão dinâmico. E a NR5 foi uma delas, né? Então, eu vou tentar aqui falar rapidamente, né, da mudança da NR5, qual foi o propósito. Nós participamos, eu participei do GT, que é esse grupo técnico tripartite, envolvendo as 3 bancadas, como eu já falei, e nós participamos. Conseguimos algumas conquistas, né? Outras acabaram sendo harmonizadas, outras acabou passando com o texto anterior, mas vieram também algumas coisas bastante interessantes e com certo nível de flexibilização, que, de certa forma, vai ajudar bastante o empresário. Bom, a gente pode dizer assim, que a portaria, né, do Ministério do Trabalho, antiga Previdência, que é a 422, ela é de outubro de 2021, ela que trouxe todas essas alterações e trouxe um anexo novo da construção civil. Aí nós tivemos, né, que esse anexo da construção civil e o corpo da NR5, eles entraram em vigor no dia 3/1/22. Em função da pandemia, né, nós participamos assim ativamente, né, com o pessoal da CNI, da CTPP, então foi feito todo um trabalho no sentido de estar postergando, né, em função do momento, né, que o mundo vinha passando, né? Bom, esse texto também, eu falei tanto em simplificação e harmonização, esse texto foi harmonizado com a nova NR1. Essa nova NR1 é uma norma de disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Nós costumamos falar que ela é uma norma-mãe, ela é uma norma que ela é harmonizada com as demais normas regulamentadoras. Tem uma norma geral, nós temos normas especiais, nós temos normas setoriais, então existem normas, né, específicas. Essa é uma norma-mãe que interage com todas. Então, nesse processo, digamos assim, a NR5 acabou sendo harmonizada com a NR1, principalmente na questão de gerenciamento de riscos, né? Então, essa norma ela tem um viés muito forte nesse sentido. Então, a CIPA, então, nesse contexto, ela passou a ter uma maior efetiva participação, né, nos programas de segurança, no processo de identificação, né, dos perigos e riscos, ou seja, a própria NR1 te dá toda a liberdade para que você possa selecionar aquela ferramenta, aquela metodologia mais adequada, de acordo com a empresa, com a cultura, com seus riscos específicos, né, na identificação dos perigos e riscos, ok? Então, ela trouxe esse viés e também a consulta, né? Ela trouxe a organização, ela deve consultar os trabalhadores. Os cipeiros são uma legítima voz legal da empresa, né? Então, eles fazem parte de uma força de trabalho que podem estar opinando, dando sugestões. Então, eles devem ser consultados na elaboração desse gerenciamento, né, dos programas de gerenciamento de risco, né? Essa norma, objetivo e campo de aplicação, para quem que ela se aplica? Ela se aplica a todas as empresas, órgãos públicos, administração direta e indireta, poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, que possuem empregados regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né? O que veio, de novo, né, que eu não vou entrar mais no detalhe, porque já foi abordado aí pela doutora Luciana, é a questão do assédio, né? Então, incluir temas referentes à prevenção ao combate ao assédio veio através dessa portaria também 4.219, que no final do ano, né, ela acabou sendo, digamos assim, que no apagar das luzes do ano, né, entrou aí com essa alteração já baseado na 14.457 de setembro de 2022. Então, ela entrou em vigor, né, no dia 20/3, né, de 23. De 23. Ainda é algo muito recente, né? Então, a gente entende, nós recebemos várias consultas, que as empresas estão se estruturando, né, que estão se organizando nesse sentido, porque é algo tudo muito novo. Eu destaquei aqui algumas mudanças, né, e grifei alguns pontos importantes, né, na comparação
do texto agora vigente, né, que entrou em vigor agora, com o texto anterior, né? Então, primeiro, uma inovação que é em termos de atribuição relevante da CIPA é a questão do mapa de risco. Essa percepção, pela legislação anterior, ela engessava meio que no mapa de risco. Então, você poderia estar usando somente aquela ferramenta. Agora, ela abre para uma ferramenta mais apropriada à escolha da empresa, né? Então, sem ordem de preferência e com apoio do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho da NR4, ok? Então, ela dá essa flexibilização. A CIPA passa a elaborar e acompanhar, ela acompanha também, então ela passa a ter uma ação mais efetiva, né, do plano de trabalho, sempre voltado à prevenção, à segurança e à saúde do trabalhador. E também no desenvolvimento e implementação de programas da empresa já alinhados com aquilo que migrou da NR1. Né, que é o PGR, é o famoso Programa de Gerenciamento de Riscos, da NR1. Ela acompanha também as análises de acidentes, como sempre fez, isso não foi uma alteração, né? Isso já vinha do texto anterior. Então, ela acompanha a análise dos acidentes e doenças, né, conforme já harmonizado, já é preconizado no NR1, e caso haja necessidade de medidas, ela vai estar justamente sugerindo, né? A CIPA também ela deve ser constituída por estabelecimento. O texto anterior ele falava sobre dimensionamento geral, tal. Aí ela fala por estabelecimento. É algo que veio, ela especifica e composta, né, evidentemente, por representantes do empregador e dos empregados nos mesmos moldes que a redação anterior. Lembrando, né, que os representantes do empregador são indicados e dos empregados há todo um processo eleitoral, ok? Então, o presidente da CIPA, né, ele é indicado, né, ou seja, pelo empregador, e o vice-presidente, né, ele é eleito, ele passa por todo um processo, né, de eleição, né, e se faz todo um pleito, se faz todo um dimensionamento, se faz todo um planejamento que eu vou procurar mostrar rapidamente para vocês. Bom, outro ponto importante também, o quadro utilizado para fins de dimensionamento da CIPA mudou. E ele está atrelado, né, nesse processo de harmonização ao grau de risco da NR4. Né? Então, antigamente, era uma tabela que gerava uma certa confusão. Né? Ela era mais complexa porque ela se baseava no KNAI da empresa, então existia muita confusão. Aí são quantas pessoas, quantos representantes, né, efetivos e suplentes que nós temos. Então, veio agora de uma forma mais clara, então ficou uma tabela mais objetiva. Né? Então, você pega lá, por exemplo, uma empresa como a Fiesp, hoje eu faço parte da CIPA, né, da Fiesp. Então, eu tenho lá uma tabela na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, se você tem de 81 a 100 empregados, o Ciesp, por exemplo, então você tem que ter um representante efetivo e outro suplente. Então, existe todo um quadro de dimensionamento, né, dos empregados no estabelecimento. Então, é a base que você tem, né, para você poder constituir legalmente a tua CIPA, é a base legal, ok? Mudanças que vieram, então, também nessas alterações. Essa primeira não mudou nada, né, que é vedada a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, daquele cipeiro que foi eleito, que passou por um processo eleitoral, desde o registro de sua candidatura até um ano após, né, o final do seu mandato. O término do contrato do trabalho, isso foi um item que foi adicionado nessa nova redação. O término do contrato de trabalho para o prazo determinado, né, não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Ou seja, né, acabou o contrato de trabalho, né, então já não existe mais aquela questão da estabilidade. Né? Então, isso foi muito discutido nos grupos técnicos de trabalho.
Outro ponto, que é o estabelecimento, né, de mudanças de constituição. Nós estamos falando da constituição e estruturação da CIPA, né? Então, o estabelecimento que não se enquadra nesse quadro anterior que eu mostrei para vocês, né, que é aquele quadro lá que tem os graus de riscos, né, o número de empregados efetivos e contratados, né? Então, se ele não for atendido, se ele não se enquadrar nesse quadro 1 que eu mencionei, e não for atendido pelo SESMIT, ou seja, se a empresa não tem o SESMIT, né, da NR4, então existe essa possibilidade de ser nomeado um representante entre seus empregados, né, onde você pode adotar os mesmos mecanismos de participação, e até mesmo por negociação coletiva. Então, a gente vê que a reforma trabalhista que veio de 2017, também, de certa forma, ela deixa essa flexibilização, né, das questões de negociação. E também atrelado a esse mesmo item, né, no caso do atendimento do SESMIT, esse empregado ele tem essa atividade, essa função de desempenhar essas atribuições, né? Para o microempresário, veio aí digamos assim, né, um refrigério bom, né, no sentido que as MEIs elas estão dispensadas de nomear o representante. E a gente vê para as microempresas, empresas de pequeno porte, né, que elas obtiveram um certo benefício nesse sentido. Outro ponto também dessa nova redação, ela diz que o mandato dos membros eleitos da CIPA permanecem com duração de 1 ano, né? Ou seja, né, nós fizemos agora aqui na Fiesp em janeiro, né, o pessoal assumiu em janeiro, no final do ano, para o próximo ano, né, nós temos aí um novo processo eleitoral, evidentemente com prazos, né, que no último bimestre eles vão ter que ser já realizados, né? Então, a gente tem que fazer todo um planejamento da próxima gestão, ok? Outra mudança agora na questão de processo eleitoral. Então, nós falamos agora de constituição e estruturação, falando um pouquinho agora do processo eleitoral. O processo eleitoral também ele passou por alguns ajustes, né, de prazos e adequações, né, para inscrição de candidatos, critérios quando não for atingido o quórum mínimo de votantes. Então, vieram alguns pequenos ajustes, né, voltados a edital de convocação, publicado com no mínimo 60 dias do término do curso de mandato, para que todos possam ser informados e tenham oportunidade, né, de ver interesse ou não em querer participar. Qualquer pessoa, qualquer empregado da empresa pode participar. Período das inscrições, né, ou seja, no mínimo com 15 dias corridos, né, e a realização, né, da eleição, normalmente ela é feita no mínimo com 30 dias do término do mandato. Se nós seguirmos basicamente todos esses prazos, né, a empresa não vai passar por nenhuma insegurança jurídica, né? Então, ela seguindo o prazo, seguindo fielmente as regrinhas que estão no texto, né, ela vai estar justamente atendendo a lei e a NR5, né? Bom, outra coisa também importante, que é o edital de convocação da eleição, com abertura de prazos, inscrições, relação dos empregados inscritos, devem ser divulgados, né? Então, as pessoas que quiserem participar, tiverem interesse, elas vão se inscrever, e a relação das pessoas, né, que se inscreveram para esse pleito, para esse processo eleitoral, ele deve ser divulgado em meio físico ou eletrônico. A garantia de emprego até a eleição para todos os inscritos, né, isso daí é o que está também no texto, isso já vinha até do texto anterior, né? E também a organização tem que comunicar nesse processo eleitoral por sindicato da categoria. Então, esse é um ponto também, né, também pode ser feito por e-mail e com confirmação de entrega. Isso foi bastante discutido, né, também no GT que nós participamos. A apuração dos votos, né, normalmente é feita em horário normal de trabalho, com acompanhamento aí do representante da organização, sendo facultado o acompanhamento dos candidatos. Então, o candidato que tiver interesse, né, que se candidatou, ele tiver interesse de acompanhar, ele pode estar acompanhando.
Organizar a eleição por meio de um processo que garanta a segurança do sistema, a confidencialidade, precisão do registro dos votos. Então, digamos assim, todos têm plena liberdade e tudo tem que ser feito com muita transparência, muita abertura, para não gerar nenhum tipo de dúvidas, né? Outro ponto importante também do processo eleitoral é com respeito a quórum mínimo nas eleições. Pode acontecer, né, vieram algumas regras, né, isso está diferente, isso está no texto novo. Se você tem uma participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, né? Então, a gente tem que fazer campanha, né? Então, normalmente, né, o cipeiro ele tem que, olha, vai lá, vota, é importante que você vote para que você não tenha retrabalho, né? Então, sempre que você tem menos do que 50% de apuração dos votos, né, o que acontece? Você deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, no dia seguinte, computando-se os votos já registrados no dia anterior, né, que foi o dia original de votação, o qual vai ser considerado válido com a participação no mínimo de 1/3 dos empregados. Então, isso é importante, esse é um ponto, é uma regra que está no novo texto. Agora, se mesmo assim, também foi acrescentado no novo texto, se constatado uma participação inferior a 1/3 dos empregados, o segundo dia de votação, né, então você teve o primeiro que não atingiu, o segundo também, então você vai prorrogar também novamente a votação para o dia subsequente, também computando-se os votos já registrados nos 2 dias anteriores, que é considerado válida com a participação de qualquer número de empregados, né? Aí você realmente encerra a questão, ok? Então, você já divulgou, passou e-mail, incentivou, fez campanha, então nós chegamos realmente no limite, né? E aí, todas as prorrogações, evidentemente, que forem realizadas, devem ser comunicadas para o sindicato da categoria, ok? Bom, ainda com respeito também a processo eleitoral, a denúncias, fraudes, né? Então, denúncia sobre processo eleitoral, normalmente a norma fala que você pode protocolar na unidade descentralizada de inspeção do trabalho com até 30 dias após a data de divulgação da eleição. Aí a autoridade máxima, né, o pessoal do governo vai fazer uma inspeção e, se confirmar as irregularidades, eles vão determinar sua correção, anulação, se for o caso, ok? E em caso de anulação, né, vamos supor que se a autoridade máxima chegar à conclusão que deve ser realmente, que houve algum tipo de fraude, algum tipo de problema, ela pode estar cancelando, sugerindo num prazo de 10 dias, né, uma convocação para uma nova votação, né, a contar da data da ciência. E caso essa anulação ocorra, um monte de regrinhas, viu, pessoal? Por isso tem que ler bastante a norma, né? Eu procurei destacar os pontos principais, mas caso a anulação ocorra antes da posse dos membros, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quem está. No nosso caso aqui, Ciesp e Fiesp, nós constituímos a primeira CIPA, então não tem uma CIPA anterior, né? Mas tem empresas que já têm, né, já implementaram CIPA há anos. Então, caso isso aconteça, então fica assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver até a complementação do processo eleitoral, né? Questão do funcionamento. Então, nós falamos rapidamente dos principais pontos, né, do processo eleitoral, falar um pouquinho aí que as reuniões da CIPA são mensais, e para as microempresas, empresas de primeiro porte, que grau de risco 1 e 2, elas podem se reunir bimestralmente. Isso foi um ponto novo, e para as pequenas empresas isso foi um ganho, viu, pessoal? Porque realmente, às vezes, você não tinha assunto, né, para as empresas menores, né, aquelas empresas, né, que não tinham assim, um risco muito acentuado. Então, empresas com grau de risco menor, as microempresas, né, elas tiveram uma vantagem. As reuniões também, uma outra novidade que veio, que as reuniões ordinárias da CIPA, elas serão realizadas na forma presencial, mas existe a possibilidade também de ser
realizada de forma remota. Outro ponto novo, a data e o horário das reuniões, elas são acordadas entre os membros da CIPA nos turnos. Tem fábricas que você tem turnos, 5 turnos de trabalho. Então, você pode acordar entre os membros, né, o melhor horário, a melhor agenda. E o secretário, que antigamente era desde o começo, né, ele era designado, hoje, em cada reunião, você pode estar designando alguém para fazer a ata da CIPA. Então, tem essa flexibilidade também. Questão de treinamento, né? A organização deve promover aí o treinamento, né, de todo representante nomeado para os membros da CIPA, os titulares e suplentes, antes da posse, sendo que o primeiro mandato deve ser realizado no prazo de 30 dias contados a partir da data da posse, né? Então, é importante, claro, o treinamento ele realizado há menos de 2 anos, esse é um ponto novo e que foi um ganho também, né, contados da conclusão do curso, ele pode ser aproveitado, né, ou seja, na mesma organização, é como está harmonizado com o NR1. Então, é a harmonização e aproveitamento de treinamentos que já foram realizados, né, com menos de 2 anos. Carga horária mudou, né, o texto anterior ele previa 20 horas para qualquer grau de risco, de 1 a 4. Agora, a carga horária mudou, 8 horas para grau de risco 1. Aqui nós fizemos, né, o Fábio está aqui conosco, fizemos o treinamento de 8 horas, né, porque o nosso grau de risco aqui de uma atividade eminentemente administrativa, grau de risco 1, 12 horas para grau de risco 2, 16 horas para grau de risco 3 e 20 horas para grau de risco 4, ok? A carga horária do treinamento deve ser distribuída em 8, no máximo 8 horas diária. E a norma também, nós tentamos discutir para tentar deixar tudo numa forma remota, né, muitas coisas, né? Mas aí o pessoal, dentro do tripartismo, né, o pessoal sugeriu uma carga horária pelo menos presencial, né, 4 horas para grau de risco 2 e 8 horas para grau de risco 3 e 4. E para grau de risco 1 pode ser feito totalmente de forma remota, ok? Lembrando, né, como a doutora Luciana muito bem colocou, o conteúdo programático do treinamento dos cipeiros ele é vasto, né? Foi um belíssimo desafio treinar todo mundo, né, com vários temas de prevenção, de acidentes, doenças, metodologia de risco, um pouco de legislação, e aí entra também essa questão, como a doutora já colocou, do assédio, né, do combate ao assédio sexual e outras formas no conteúdo programático do texto da NR5, ok? A carga horária é essa, né, como a gente já colocou, né, de grau de risco 1 e do representante nomeado, aquele que não atingiu o quadro 1, eles podem ser também realizados à distância ou semipresencial, né? O treinamento realizado integralmente na modalidade ensino à distância, né, ele tem que atender aquilo que está no conteúdo programático. E a norma, ela deixa bem claro o que tem que ser abordado. Um ponto muito importante também é que o integrante do SESMIT, ele fica dispensado do treinamento da CIPA. E não fazia muito sentido, porque quem é do SESMIT já é um profissional especializado, é o técnico, é o engenheiro, é o médico, é o pessoal da área de enfermagem, ele já tem essa, vamos dizer, essa senioridade, essa formação técnica, né? Então, agora, esse novo texto, nós colocamos, a gente conseguiu colocar, isso foi muito bem aceito por todas as bancadas, né, essa dispensa, ok? Eles criaram também, foi criado agora nesse novo texto, algumas regrinhas para organizações contratadas, porque, basicamente, principalmente em função da terceirização, né, então, nós temos assim, muitos parceiros contratados, né, que executam atividades fins e atividade meio. Então, a organização contratada, né, que presta serviços, ela tem que constituir, ela pode constituir uma CIPA centralizada. Então, eu tenho um prestador de serviço que atua em toda a unidade da federação. Ele pode estar realmente criando uma CIPA centralizada se ela se enquadra nesse quadro 1, né, que é o dimensionamento da CIPA DNR5. Essa organização contratada que presta serviços a terceiros, né, também, né, ou seja, levando em consideração essa lei da terceirização, né, empresas com grau de risco 3 e 4,
e o número total de seus empregados, né, no estabelecimento da contratante se enquadrar no quadro 1, que é do dimensionamento, ela também tem que constituir CIPA própria neste estabelecimento, em função do risco mesmo, né, porque risco 3 e 4 são riscos maiores. Então, se você atende o quadro 1, né, você tiver pessoas da tua contratada que atendem, ela tem que constituir uma CIPA própria, ok? E a organização contratada, esse foi um ganho, né, para aquelas empresas, né, que prestam serviços a terceiros com até 180 dias de duração. Você imagina ter que constituir CIPA no texto anterior com empresas que tinham assim um contrato pequeno. Agora, até com 180 dias de duração, fica dispensado efetivamente a constituição da CIPA. Isso foi bastante interessante, né? A organização contratada também, quando desobrigada de constituir CIPA, mas ela tem mais de 5 pessoas, né, como empregados contratados, né, ela pode estar nomeando alguém. Nós até nomeamos um exemplo nosso, convidamos contratados aqui do nosso prédio, né, desse edifício, né, de todos os prestadores, como convidados para participar e interagir as ações de segurança e saúde no trabalho. E a organização contratada, né, para prestação de serviços, ela tem que garantir que a CIPA centralizada tenha interação. Então, você tem um prestador que tem uma CIPA centralizada, que tem um representante, ele tem que interagir com a contratante, né? E o representante nomeado, né, para a prestação de serviços, ela tem que participar do treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. Então, se é uma empresa grau de risco 3 e 4, ela tem que atender os riscos da contratante, ok? Estou terminando já, né? Algumas regras, algumas disposições gerais, né, que a contratante deve adotar medidas para os seus ciperos próprios, contratados, né, os representantes nomeados como força de trabalho, né? Ou seja, todo esse grupo de parceiros, eles devem estar integrados no gerenciamento de riscos, né, alinhados com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos NR1. A documentação tem que ser mantida por 5 anos, né, isso é inclusive, né, para a própria segurança da empresa, né, até mesmo em questão de processos trabalhistas, né? E havendo alteração do grau de risco, a empresa pode mudar o risco ou redimensionar, você vai fazer uma nova eleição, né, deve ser efetivado na próxima eleição. Então, acaba a gestão, aí você faz já levando em consideração a alteração da empresa. Por fim, eu coloquei apenas um slide, uma novidade, nós participamos também do GT da NR18, que é da área da construção civil. Esse texto também está harmonizado com a NR18, que é Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. Nós participamos ativamente também desse grupo, dentro do próprio GT, né, que é o Grupo Técnico Tripartite, e houve uma discussão bastante interessante. E o setor da construção civil também, ele ficou bastante satisfeito com esse novo texto. Então, a organização pela obra, hoje ela tem que constituir CIPA por canteiro de obras, né, quando o número se enquadrar no quadro 1 da NR5. Lembrando que esse é um anexo que no texto anterior não existia. Esse é um quadro, é um anexo novo, totalmente novo, ok? A organização responsável deve constituir CIPA por canteiro. Quando o canteiro não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1, da mesma forma, a organização responsável pela obra deve nomear entre seus empregados também um representante para cumprir os objetivos da NR5, né? Por fim, a organização que presta serviços a terceiros no canteiro de obras, né, ou frentes de trabalho, quando o dimensionamento não se enquadrar, né, considerando o número total de empregados, ele deve constituir uma CIPA centralizada, que é bastante interessante. Isso é muito comum, né, você ter um grupo de profissionais, né, que basicamente eles caminham, eles andam, né, viajam por várias obras. Então, ele deve integrar a CIPA centralizada. Processo bastante interessante, foi um grande ganho
da Construção Civil, dizendo que obras também com até 180 dias de duração, elas estão dispensadas de constituição de CIPA. Evidentemente que tem que haver toda uma comunicação prévia da obra, enviada ao Sindicato dos Trabalhadores, né? Essa comunicação é necessária no prazo de 10 dias, né? E existe um sistema eletrônico de comunicação, que é o Sistema de Comunicação Prévio de Obras. E, por fim, havendo também no canteiro de obras, mesma regra que os prestadores de serviços, né? Havendo no canteiro de obras ou na frente de trabalho da prestadora de serviço, ele também tem que nomear um representante quando ele tiver 5 ou mais empregados no local. Então, a obra que tem 5 ou mais, é um terceiro lá que foi fazer um serviço de prestação, né? Ele tem 10 pessoas, tem 5 pessoas, né? Então, eles têm que ter um representante que interaja, né, com a CIPA, né, do canteiro no geral, para discutir as ações de prevenção de segurança e saúde no trabalho. Era isso, tá certo? Muito obrigado, agradeço aí, eu passo para a doutora Luciana. Obrigada, Luiz. Bastante abrangente, né? Eu acho que tem muita gente aqui que não conhece, né, de perto o que a CIPA faz e como a atuação de vocês é importante aqui para proteger o ambiente de trabalho. Parabéns aí pela apresentação e por tudo que você desenvolve aqui como cipeiro aqui do nosso edifício, né? E eu passo, então, imediatamente à desembargadora Cristina Mattioli, que, além de ter atuado no judiciário e ter aí conhecimento, expert na matéria, temos o privilégio de ela ser presidente do nosso Conselho de Relações do Trabalho. Então, doutora Maria Cristina, por favor, a palavra é sua. A apresentação será compartilhada também na tela. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Luciana. Muito obrigada, Kiumo, pelos ensinamentos de hoje. Obrigada ao CIESP pelo convite e a todos os participantes que estão dedicando aí algumas horas de sua tarde para nos ouvir e entender um pouquinho mais dessa alteração que houve em relação à CIPA, em relação à NR número 5. Bom, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista operacional, nós vimos que a matéria assédio sexual no ambiente de trabalho não é um tema fácil. Por isso que a nossa proposta hoje é conscientizar a todos sobre este tema a partir de diferentes perspectivas, não só a perspectiva legal, operacional, mas agora sob um ponto de vista jurisprudencial, isto é, como é que os tribunais vêm entendendo e como eles podem vir a entender também este ponto, né, este assunto. Por isso que é importante, então, mostrar o entendimento da jurisprudência e, da mesma forma, né, como consequência, apresentar algumas medidas para prevenir e combater tais atos de forma a tornar o ambiente de trabalho mais saudável, mais positivo. Nós podemos aqui, dentro deste assunto, assédio ou outras formas de violência, dividir o assunto em 4 partes: o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação e outras formas de violência no âmbito do trabalho. A NR5, ao alterar a CIPA, ela trouxe uma relevância maior ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho, o que nos leva a crer que o assédio moral e a discriminação podem até estar fora, não estão, mas não foi o foco dessa medida. E isso fica muito claro quando nós formos aqui examinar novamente, vou voltar ao tema que a doutora Luciana já falou, mas apenas para guardar a diferenciação, a Lei 14.457, onde se diz: para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção, né, de todos, das mulheres, principalmente, a CIPA deve adotar algumas medidas, né, que visam a proteger, em regra, a mulher. A inclusão de regras de conduta a respeito do
assédio sexual e outras formas de violência nas normas internas da empresa. Vejam que interessante, dá a impressão que realmente exclui os outros temas que nós vimos aí no slide anterior. A fixação de procedimentos, né, para recebimento de denúncias, a inclusão de temas referentes à prevenção e a outras formas nas atividades e nas práticas da CIPA. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ANR, através da Lei 14.457, trouxe algumas obrigatoriedades. A primeira obrigatoriedade seria a inclusão, a fixação de um procedimento para acompanhamento de denúncias. Aí a criação de um canal de denúncia, não necessariamente canal de denúncia, nós podemos falar numa ouvidoria, numa caixinha de sugestão, qualquer que seja a forma para que a denúncia chegue ao conhecimento do empregador. A inclusão de regras de conduta significa que pode ser necessário, né, pode ser interessante ter um código de conduta dentro da empresa. Se não for um código, se já existe um código de conduta, que esta regra a respeito do assédio sexual, caso ele não tenha, seja inserida neste código. Ou podemos trazer outras formas de difusão, de divulgação dessa nova matéria. Este tema também tem que fazer parte de tudo aquilo que o Luiz falou para a gente, de todos os treinamentos, de toda a atividade da CIPA. Pelo menos a cada 12 meses, aí, um treinamento específico em relação ao assédio. Como nós estamos tratando do assédio sexual, vale lembrar, então, alguns conceitos aqui um pouquinho mais simplificados daquilo que a doutora Luciana já nos ensinou. O que é o assédio sexual? É toda aquela conduta indesejada de natureza sexual que restringe a liberdade sexual da vítima. A reiteração desta conduta não é imprescindível. Em algumas situações, em outras formas de assédio, a gente vê que é interessante que se tenha uma prática reiterada. No caso do assédio sexual, não. Ela pode ser enquadrada, caracterizada como um único ato. O ato pode ser suficientemente grave para atingir a honra, a dignidade e a moral da vítima. Onde é que vai atingir esta conduta? Vai afetar o poder de dizer não da vítima, vai diminuir a sua capacidade de recusa, vai fazer com que a vítima sofra algum tipo de limitação à sua vontade, né? Para o direito penal, é importante, e aí a tipificação do crime é muito clara, que haja uma conduta hierárquica ou uma relação de hierarquia entre o agressor, o ofensor e a vítima. Na esfera trabalhista, isto nem sempre acontece. É possível, então, que o assédio sexual ocorra na linha horizontal e não só vertical. Esta é a principal diferença quando nós tratamos do crime de assédio e da conduta tipificada aí como ou um mau procedimento, ou uma incontinência de conduta, ou ainda uma conduta ou uma omissão do empregador que possa ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso é importante porque, como exemplo, nós poderíamos ter até uma situação de assédio sexual fora do ambiente de trabalho, com pessoas que não tenham nenhuma relação hierárquica, mas que diga respeito ao trabalho. Por exemplo, um pessoal num happy hour, todas as pessoas da empresa num happy hour, onde alguém pratica uma conduta em relação a outra, mas com o intuito sexual, né? E nós já temos decisões judiciais a esse respeito. Eu mesma já me recordo de ter julgado um caso exatamente assim, em que o tribunal reconheceu o assédio sexual dentro de um congresso, bem interessante o tema, dentro de um congresso em que a pessoa foi sexualmente assediada por uma pessoa de uma outra empresa que não aquela. Então, vejam que interessante, o assédio sexual ele pode ocorrer de uma forma
muito ampla, né? Eu costumo, em treinamentos, dizer, sempre ressaltar o que não é o assédio. Mas aqui vamos lembrar o que é o assédio, né? Como ele pode se caracterizar. Através de gestos ou palavras escritas ou faladas de duplo sentido, aquela brincadeirinha sem graça de cunho sexual, as conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas, uso de expressões sempre com conteúdo sexual, o contato físico não desejado, os convites impertinentes, solicitação de favores sexual, insinuações implícitas ou veladas, comentários sexistas sobre a aparência física do colega, perguntas indiscretas sobre a sua vida privada, insinuações sexuais inconvenientes e ofensivas, solicitação de relações íntimas ou outro tipo de conduta sexual, exibição de material pornográfico, frases ofensivas ou de duplo sentido, grosseiras, humilhantes ou embaraçosas. Veja que a exibição e tudo isso não significa só o direcionamento para uma determinada pessoa. Essa exibição de material pornográfico, por exemplo, pode estar contida dentro de todo o ambiente de trabalho, não é só alguém mostrar uma foto para outra pessoa. Eu posso ter numa situação, e as pessoas vão lembrar muito das oficinas mecânicas que tinham sempre fotos de mulheres nuas. Essa forma de exposição, hoje, no ambiente de trabalho, pode caracterizar uma violência de ordem sexual. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que tem em exposição no ambiente de trabalho, né? É claro que existem fatores para que o assédio sexual ocorra, né? Sempre não é uma só questão, não é só esta foto, neste exemplo que eu dei, mas são vários fatores que, dentro do ambiente de trabalho, podem contribuir para que o assédio ocorra, né? Primeiro, são questões de ordem cultural. Algumas questões, algumas culturas podem levar o agressor a acreditar que tem um certo poder sobre outras pessoas, né? Existem fatores relacionados ao próprio ambiente de trabalho, as condições de trabalho, o relacionamento que existe entre superior e subordinado, o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, a permissividade, a indiferença, aquela conduta que o empregador vê, mas não faz nada. E ainda um fator bastante importante para que o assédio sexual ocorra e possa até se perpetuar dentro de um ambiente de trabalho: o silêncio da vítima. Muitas vezes, ou por desconhecimento, ou até mesmo por vergonha ou medo de represália, a agressão é omitida. E isso faz com que o assédio ocorra cada vez mais, já que não há nenhuma punição, né? Como nós falamos, no ambiente de trabalho, para o direito do trabalho, este assédio sexual não precisa necessariamente ocorrer de forma vertical, né, como diz o tipo penal, mas pode ser horizontal, não havendo nenhuma relação de hierarquia direta entre as pessoas, né? Então, como que ele ocorre? Como nós vimos, o tipo penal que a doutora Luciana explicou, no 216, letra A do Código Penal, ele tem duas palavrinhas assim bem importantes. O assédio sexual ele pode se dar ou através de chantagem ou através da intimidação. A chantagem é aquilo que nós conhecemos aqui no mundo do direito como um quid pro quo, ou seja, toma lá, dá cá, né? Você me dá um beijo e eu te dou uma promoção. Você me dá um abraço ou você sai comigo e eu lhe dou um aumento de salário. Esta é a chantagem, né? O agente condiciona a aceitação da investida sexual, colocando em xeque a situação de trabalho da vítima. Por isso que o assédio sexual, pode acontecer fora do ambiente do trabalho, como no exemplo que eu dei lá do happy hour, em que as pessoas estão mais exaltadas e alguém, ou de nível hierárquico superior ou na mesma situação,
pode praticar esse tipo de conduta. A intimidação, por outro lado, é um pouco mais abrangente, porque compreende todo tipo de conduta que torne o espaço de trabalho, o ambiente de trabalho, depreciativo, ofensivo e hostil. E aí, neste caso, a gente faz incitações sexuais, comentários, o exemplo que eu dei, a exposição de imagens, tudo de forma a criar uma situação detestável e impraticável dentro do ambiente de trabalho, né? Geralmente, como eu disse, na prática, o assediador está numa posição de chefia ou liderança e convida um subordinado para sair, oferece uma promoção, age inapropriadamente ou molesta-o psíquica ou fisicamente, com ameaça velada ou explícita até mesmo da perda do emprego. Sempre vem a pergunta: quem pode ser assediado? Em relação aqui à NR35, que alterou, né, como vem de uma lei que trata de um programa Emprega Mais Mulheres, a princípio, nós poderíamos acreditar que a pessoa assediada é só a mulher, mas não é isso. O homem também pode ser assediado. A regra é o homem assediando mulher, mas pode existir o homem assediando o homem, a mulher assediando um homem, a mulher assediando outra mulher. As pesquisas que, em relação aos processos que existem hoje nos tribunais, pelo menos este ano, aqui no Tribunal da 15ª, revela que 100% do agressor ou do assediador é homem, mas 96% da vítima é mulher. Ou seja, há um lapso aí onde a mulher não é necessariamente a vítima ou a assediada. Uma coisa bastante difícil, que as pessoas sempre perguntam, como é que a gente faz prova deste fato? Normalmente, essa situação de assédio, ela ocorre só entre a vítima e o assediador. Poucas vezes, né, eu digo que raríssimas vezes, a prova testemunhal. Mas existem outro tipo de prova que são admitidas num processo ou até mesmo dentro de um procedimento, caso a empresa tenha, e agora é obrigatória, a existência de um canal de denúncia para a investigação de todos os fatos. Podem ser gravações telefônicas, cópias de mensagens eletrônicas, bilhetes, relatos de testemunhas. É importante que a vítima sempre procure anotar para que ela não esqueça do que ocorreu. A gente tem visto que, em muitos processos, tem relatos da vítima que anotou tudo, deixou lá, dia tal, a tantas horas, aconteceu tal fato. É importante isso, gravar. Se a mensagem for por WhatsApp, salve as mensagens, né? Tenha cópia. Se foi um bilhete, guarde este bilhete. Se alguém, como testemunha, presenciou, que tenha coragem de falar, de relatar, caso necessário, né? E por que tudo isso? Porque todo este combate ao assédio sexual no ambiente. Porque dentro do ambiente de trabalho, a prática do assédio vai prejudicar ou trazer consequências tanto para o trabalhador como para o empregador. Para o trabalhador, em regra, as consequências do assédio estão muito mais relacionadas à sua saúde, não só à sua saúde física, mas principalmente à sua saúde mental. Em razão dessa dificuldade da manutenção do silêncio, às vezes a vítima, o assediado, a assediada, guarda essa dor para si e transforma essa dor em outro tipo de dor, levando até algumas doenças. Por isso que é muito comum aí nos consultórios médicos essas queixas de dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, dor de cabeça, hipertensão, alteração de sono, irritabilidade, crises de choro, abandono de relações pessoais, problemas familiares, isolamento, depressão, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e emocional, perda do significado do trabalho e até mesmo tentativas de suicídio. Todas essas consequências, esses fatores, a gente vê relatado em inúmeros processos que tramitam aí na Justiça do Trabalho.
Mas para a empresa também existe uma consequência. Por quê? A pessoa que está doente, que sofre de todos essas alterações no seu sistema físico e emocional, traz para a empresa uma redução da produtividade, pode provocar uma rotatividade de pessoal fora do normal. O que isso significa? Que as pessoas, principalmente se essa prática for reiterada, as pessoas ficam muito pouco tempo no lugar. E aí há sempre essa rotatividade pessoal, pedidos de demissão, desligamentos, né? Aumento de erros e acidentes do trabalho, o absenteísmo, ou seja, o número de faltas tende a aumentar, o número de licenças médicas, a exposição negativa da marca, e aqui a gente vai ver 2 exemplos de julgados em que houve uma exposição negativa. É claro que a indústria não quer ver o seu nome ligado a como um local de trabalho que se pratica assédio sexual, sair daquela lista que nós conhecemos, né, do Great Place to Work. As indenizações trabalhistas que podem ser elevadas, multas administrativas, ou seja, há uma série de consequências também para a empresa. E, por isso, ela deve se preocupar bastante com a prevenção. A primeira forma aí de se prevenir, eu vejo, é através da instituição deste canal de denúncia. Por quê? É através dele que vai ocorrer uma investigação, uma apuração dos fatos. Essa denúncia pode ser identificada, ela pode ser também anônima, o importante é que haja a apuração dos fatos. E qual pode ser este resultado? Pode ser improcedente, pode ser que, mediante a apuração, verificou-se que não houve, que, na verdade, não era um caso de assédio sexual, e isso levar ao arquivamento da denúncia. Pode ocorrer também que seja procedente, ou isto quer dizer que apurou-se internamente, a ocorrência de uma prática de assédio sexual. E isso pode levar, então, a uma advertência, a um caso de suspensão e até mesmo a justa causa, a demissão por justa causa daquele que assediou. E sempre vem uma pergunta para a gente: este canal tem que ser exclusivamente dentro da empresa ou ele pode ser terceirizado? Ele pode, é possível que seja terceirizado, desde que este serviço permita acessar uma estrutura de investigação adequada. Por quê? Porque a apuração do assédio sexual e da violência do trabalho muitas vezes é complexa diante daquilo que eu já disse, da ausência de provas materiais, restando apenas a prova testemunhal e, na grande maioria das vezes, só a prova do assediador e a palavra de quem foi assediado, a palavra da vítima. Aqui nós já falamos um pouquinho sobre CIPA ou compliance. Essas ações do programa de compliance já atendem à lei, mas, a partir de agora, a CIPA precisa se envolver também nessas atividades e trabalhar em conjunto com o compliance para os treinamentos e atividades de prevenção. A prevenção é sempre muito importante, por isso, nós sempre orientamos, se a empresa não tem um programa de compliance, é recomendada a sua estruturação. Óbvio que para as pequenas e médias, as micros, isso fica bastante difícil, né? Mas sempre há uma atitude, uma conduta de procurar cumprir ou estar em conformidade com a lei, né? E sempre vem aquela pergunta, né? Qual a consequência para o assediador? O assediador vai ser responsabilizado? Obviamente que sim. De que forma? Primeira providência, né? A primeira responsabilização dele se refere à esfera trabalhista, ou seja, alguma das penalidades previstas na lei. Ou pode ser, se o caso for, dependendo da gravidade da situação, uma pena de advertência, aplicação de uma suspensão ou até mesmo a demissão por justa causa, baseada
na prática de um ato, né, de incontinência ou um mau procedimento. Artigo 482, letra B da CLT. Por outro lado, a própria vítima também pode pleitear a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, alegando o quê? Alegando uma falta grave patronal. E qual seria esta falta grave patronal, a falta grave praticada pelo empregador? O empregador ou seus prepostos praticou contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e da boa fama. Por outro lado, nós temos também aí a responsabilização criminal, como a doutora Luciana bem lembrou, né? No caso do artigo 216-A, a pena de detenção de 1 até 2 anos. E aí, os outros crimes que também poderiam ser praticados, a importunação sexual, o crime de perseguição com as suas respectivas penalidades. E aqui, neste ponto, é interessante nós observarmos que, veja, não só este assédio chega ao empregador através de um canal de denúncia, como a denúncia pode ser formulada também perante um órgão de segurança pública, perante uma delegacia. A mulher também, ao invés de fazer a denúncia diretamente na empresa, muitas vezes ela é levada a fazer a denúncia numa delegacia da mulher, ou caso não exista a delegacia da mulher na localidade, em qualquer outra delegacia, né? Alguns têm orientado que é muito complicada essa situação por conta da chamada denunciação caluniosa. Às vezes, se denuncia o crime, mas não se comprova a realização daquele crime. E aí a pessoa que fez a denúncia pode incorrer na denunciação caluniosa. É por essa razão que, em muitas ocasiões, primeiro, espera-se o resultado de uma demanda trabalhista, para que, na demanda trabalhista, caso o juiz verifique que houve a prática de um crime, ele mesmo faz o encaminhamento da situação para a responsabilidade penal, né? Então, existem aqui essas diferenças que nós já tratamos, né, para o caso. E aí vem uma questão bastante atual, nós temos discutido muito isso. Cabe ação regressiva? Olha que interessante, as reclamações trabalhistas, elas são sempre ajuizadas em relação ao empregador, em relação à empresa. Mas quem pratica o ato, quem é o assediador, é um ou outro empregado, é uma outra pessoa. Então, na nossa cabeça, quem tem que ser responsabilizado é aquela pessoa. Só que a reclamação é sempre contra o empregador. Ora, se este empregado deu causa a que a empresa gastasse dinheiro em razão da prática, da conduta dele, a jurisprudência tem admitido, com base legal, as ações regressivas. Ou seja, a empresa pode ajuizar uma ação de regresso em face do seu empregado que praticou um assédio sexual pelos danos causados ao empregador, sem prejuízo da imediata denúncia e comunicação do fato aos órgãos competentes, a depender da gravidade do ilícito. Existe o fundamento legal para isso? Existe fundamento legal. A doutora Luciana já nos lembrou logo no comecinho da apresentação. Esses processos têm base no artigo 934 do Código Civil e também as indenizações decorrentes do artigo 927, 932, inciso 3, também do Código Civil. E o fundamento? O artigo 186 do próprio Código Civil. Aquele que deu causa ao dano é responsável pelo seu ressarcimento. E aqui nós vamos encontrar, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como a Justiça tem decidido. Aqui temos aqui um caso recente também, julgado este ano, indenização por danos morais, assédio sexual, o quanto indenizatório, né, fixado, qual o valor normalmente, né, diante das dificuldades que se enfrentam, que a vítima enfrenta. O objetivo da indenização
ressarcir das despesas, compensar o sofrimento da vítima. Um segundo momento também é dar um caráter pedagógico ao empregador, né, considerando aí sempre o porte econômico. Nesta ementa aqui é interessante que está dizendo que a Convenção 190 foi ratificada pelo Brasil em junho, não. Ela foi aprovada pela OIT em junho, ela ainda não foi ratificada, apenas aqui consertando. Esta ementa aqui, essa decisão é recentíssima, foi publicada sexta-feira, dia 26 de maio. E é muito legal porque ela traz aqui como fundamento todas as disposições que a doutora Luciana comentou. Parece até que nós combinamos, Luciana, porque aqui é bem interessante. Olha só o fundamento que o relator, o ministro Maurício Godinho, dá. O direito à indenização por dano moral, e aqui, no caso, em decorrência do assédio sexual, encontra amparo no artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição e no artigo 186 do Código Civil, bem como nos princípios basilares da ordem constitucional. E aqui a decisão menciona uma recomendação, né, dada aos juízes, né, que, através do Conselho Nacional de Justiça, que é a recomendação 128, de fevereiro do ano passado, que aconselha a toda a magistratura, a todos os juízes brasileiros, a adotar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero nos casos que envolvem, entre outras, situação de assédio sexual. E essa recomendação, este protocolo, foi inspirado nas recomendações gerais, números 33 e 35, do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E também num outro protocolo, né, um outro protocolo também da ONU, que incentiva que os julgamentos não ocorram na repetição de estereótipos e na perpetuação de tratamentos diferentes, injustos contra as mulheres. Neste caso, aqui novamente, veja só que bacana, aqui eu negritei, né, botei em amarelo exatamente os fundamentos que a doutora Luciana comentou, os artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. Então, recentíssimo, e aqui foi reconhecido, então, o direito à indenização pelo grave dano moral sofrido por uma empregada que teve aí, que foi sexualmente admoestada, sexualmente assediada por um gerente geral de loja, sempre tentando manter um contato físico indesejado com ela. Existem, assim, inúmeros exemplos, né? De ação regressiva, nós temos 2 casos que eu não mencionei aqui, porque não tem emendas, mas as decisões estão aí disponíveis, né? Nós podemos disponibilizar, de 2 casos julgados pelo Tribunal de Minas Gerais, que é um tribunal excelente, sempre tem decisões bastante vanguardistas, e decisões antigas, uma delas de um processo de 2013, onde um engenheiro ambiental assediou uma estagiária. E, por conta disso, e uma indústria nuclear, ocorreu dentro do ambiente de uma indústria nuclear, uma empresa pública, e, por conta disso, a repercussão foi terrível, desgastou a imagem da empresa, e, em razão disso, ao invés de esperar julgar, a empresa fez um acordo com a estagiária no valor de R$ 12.500. E aí a empresa ingressou com a ação de regresso contra o assediador. E a defesa dele foi no sentido, se houve acordo, não houve necessariamente a prova do assédio. Então, por que a condenação? Mas o tribunal manteve e determinou que este empregado, considerado o assediador, ressarcisse a empresa de todos os danos. Então, o acordo foi no valor de R$ 12.500, ele foi condenado a ressarcir e mais as custas que a empresa gastou, teve que arcar neste processo. E um outro caso, um pouquinho mais recente, este mais interessante ainda, porque, em função de 3 condenações
assédio praticado pelo mesmo empregado. Houveram 3 reclamações trabalhistas, nas 3 houve condenação. Por conta disso, a empresa foi oficiada ao Ministério Público do Trabalho, em que abriu-se uma ação civil pública. Nesta ação civil pública, foram comprovadas novamente a conduta deste empregado. Até o processo é público, ele tinha o apelido dele de Chicletinho, e o Chicletinho, então, em 3 ocasiões, provocou a condenação em valores altos, e, nesta ação civil pública, a empresa foi condenada a uma indenização por dano moral coletivo de R$ 900 mil. A empresa entrou com a ação contra o empregado, obviamente não neste valor. Na verdade, foi o contrário, o empregado entrou com a ação porque ele foi dispensado. A empresa fez certinho, esperou transitar em julgado a ação civil pública, em que houve a condenação por dano moral, e aí sim, ela falou, agora está caracterizada a justa causa. Mandou o Chicletinho embora por justa causa. O Chicletinho não se conformou, entrou com uma reclamação trabalhista pedindo dano moral, dizendo que foi um ato discriminatório. Aí, em reconvenção, a empresa falou, não teve nada de discriminatório. Ele que me fez gastar esse dinheiro todo e ainda suportar este custo, e a imagem desgastada, uma indústria de alimentos, a imagem desgastada, ele apresentou a reconvenção como matéria de defesa. E tanto pela primeira como a segunda instância foi deferida aí a condenação. Foi mantida a dispensa por justa causa e o tal Chicletinho foi condenado aí a ressarcir, não todos os danos, e aí levou-se em consideração também a capacidade. Se não me falha a memória, a indenização foi de R$ 20 mil, mas houve a condenação. Então, são saídas que o empregador tem. Mas, já para concluir, o que se deve fazer, então? Buscar a prevenção do assédio pelas empresas, né? Além da prevenção pelas empresas, o próprio trabalhador pode praticar, ou ele pode ter uma conduta preventiva, denunciando, dividindo o problema com os colegas, buscando apoio com familiares e amigos. A prevenção se dá dos 2 lados. E, por fim, já que a CIPA, né, a nova CIPA, determina, então, que seja feito um treinamento, que esse treinamento seja de, pelo menos, realizado a cada 12 meses, o que este treinamento tem que focar? E isso aqui é mais ou menos o conteúdo programático do que a gente tem feito. Explicar conceitos e tipificações do ordenamento, elementos que caracterizem a prática do assédio, os tipos de assédio, as diferenças entre o assédio sexual e os outros crimes, a prática de assédio sexual dentro e fora do ambiente de trabalho, as situações que não configuram assédio, como agir em caso de sofrer ou presenciar a prática e as formas de prevenção. Este treinamento, um treinamento focado nestes itens, obviamente, com toda certeza, atenderá às recomendações da nova CIPA, instituída pela NR5. Ficam aqui, então, as minhas considerações de como o Judiciário tem visto essa questão. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Maria Cristina. Foi excelente a palestra e a sua visão do todo, né? Como deve se agir dentro da empresa, o que esperar das decisões judiciais, né? Como o TST e os tribunais regionais têm enfrentado o problema. Parabéns, foi belíssima. E nós recebemos aqui, durante a tarde, algumas perguntas, mas nós temos um problema de tempo, né? A live ela é virtual, ela tem um horário de transmissão no YouTube, então, como programado, nós temos que terminar às 17 horas. Então, faremos aqui 2 perguntas ao vivo e depois eu peço que encaminhem para o jurídico@ciesp.com.br, que é para que a gente possa responder posteriormente. A primeira pergunta que nós recebemos foi sobre
as atas e o procedimento eleitoral, né? O Luiz Quiumo colocou que é necessária a nomeação de um secretário durante a reunião da CIPA. Como deve ser essa indicação? Foi a pergunta da nossa participante. Por favor, Quiumo. Respondendo essa pergunta, a resposta ela está no item 5.6 da NR5, funcionamento. Então, ela diz assim, primeiro, no subitem 563, ela fala que as reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. Então, ou seja, o secretário, normalmente, hoje existe uma certa liberdade, seja uma reunião ordinária, que é o subitem 565, ou seja, uma reunião extraordinária, os membros da CIPA designam o responsável, que, evidentemente, né, eles deverão todos assinar a ata. Isso, inclusive, fica até para a segurança jurídica da própria empresa, se ela tiver que fazer uma rastreabilidade de quem elaborou a ata de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Então, existiu algum problema, alguma dúvida, então você vai lá, você consulta a pessoa que redigiu e assinou a ata e realmente fica mais fácil. A regra realmente é boa, né? Ou seja, ela veio flexibilizando aí para todos a escolha de um secretário, nem sempre, às vezes você tinha um secretário fixo, às vezes estava em férias, ou não podia estar presente numa reunião. Hoje ficou mais simples, mas é bom que essa pessoa seja identificada na ata, né? Ou seja, o nome dela estaria identificado para facilitar futuros rastreamentos. Ok? A outra pergunta foi relacionada aos treinamentos, né? É muito comum as empresas perguntarem a operação desse treinamento. Pode ser virtual, né? A lei nova do programa Emprega Mais Mulheres não especifica se o curso ou o treinamento precisa ser presencial. Como que o UMO já ponderou aí na NR5, tem várias flexibilidades do curso à distância, do curso semipresencial. Então, se a empresa tem mulheres em vários locais, colegas espalhados em matrizes, né, ou diferentes filiais, pode, sim, fazer o curso de forma online. O importante é que a empresa tenha prova de que o treinamento foi aplicado. Então, um sistema de aplicativo ou um controle virtual que tenha assinatura, que comprove que o empregado acessou e assistiu aquele programa de treinamento em relação à CIPA e ao combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, o treinamento pode ser ministrado de forma remota, desde que haja comprovação que o empregado assistiu, porque a lei diz que a cada 12 meses, no mínimo, esses treinamentos, essa reciclagem deve ser aplicada. Outra pergunta que nos chegou encaminhada, doutora Mattioli, é sobre a questão criminal, né? Como eu disse na minha fala, o abusado, que se sente assediado, pode ir ou não à delegacia, é uma faculdade de qualquer um buscar o apoio da delegacia de polícia. Agora, se o funcionário ou a funcionária tiver qualquer constrangimento, não quiser ir à delegacia, pode denunciar só para a empresa, e a empresa, sim, é obrigada a ir à delegacia, levar à autoridade policial que aquilo ocorreu dentro do ambiente de trabalho. Como seria, então, a questão criminal, doutora? Luciana, excelente pergunta, né, de quem formulou. Como eu falei, não necessariamente a conduta será crime, até porque, para a configuração do crime de assédio previsto ali no 216, é necessária a hierarquia, que a conduta seja praticada na linha vertical, de cima para baixo. Para fins trabalhistas, não necessariamente haverá esta conduta, esta relação hierárquica. Pode haver aí a prática de um assédio na linha horizontal. Por esta razão, não necessariamente haverá a necessidade aí, né, será obrigatória
a denúncia criminal, a ocorrência, aí, então, a realização de um boletim de ocorrência. Se, no curso das investigações, o empregador comprovar isso, ele pode até oficiar, mas vamos lembrar que esta denúncia ela é uma queixa formulada pela própria vítima. Ainda que eu veja esta ocorrência, né, não posso simplesmente denunciar, depende da vontade da vítima. O empregador até pode pedir para a vítima ir lá, mas vem aquela questão, né? Isso acontece bastante. Eu não vou denunciar, porque pode não ser crime, e aí eu, vítima, posso vir a sofrer uma ação por denunciação caluniosa. Como as questões não necessariamente caminham juntas, isso é muito comum, né? Pode ser que a conduta seja justa causa e não necessariamente seja crime. E nem todo crime vai gerar necessariamente uma justa causa. A probabilidade é muito maior, mas a recíproca não é verdadeira. Nem sempre a justa causa configura um crime. Então, não há necessidade de se efetivar um boletim de ocorrência. Bom, a última pergunta é novamente sobre o treinamento, se pode ser ministrado por qualquer pessoa da empresa, se tem que ser por o designado ao SESMIT ou terceirizado, né? Então, a lei nova, a 14.457 de 22, que trata desse tema da obrigação do treinamento para combater o assédio sexual no trabalho, não estabelece nenhuma regra nesse sentido. O treinamento é flexível, pode ser contratado uma empresa de fora, pode ser feito por pessoas do RH que estejam habilitadas, que tenham conhecimento sobre o tema, pode ser feito, inclusive, também pelo SESMIT. Então, não há uma obrigação em relação à pessoa que ministra o treinamento. É óbvio que, para passar um conteúdo, para que seja um treinamento efetivo, o professor, o monitor, o instrutor tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, tanto no que é crime, no que é conduta indevida, orientações aos trabalhadores de forma clara, que tenha aí um expertismo de ministrar esses treinamentos. Mas não há nenhuma regra rígida nesse sentido, ok? Então, como eu comentei, nós temos esse horário muito rígido em virtude da transmissão. Queria lembrá-los que ficará gravada. Então, as empresas do CIESP, os sindicatos filiados à Fiesp, podem repassar isso para suas bases, para os seus associados e filiados. Também queria deixar registrado, como eu falei no início, que essa live foi uma determinação, né, da deliberação da reunião de diretoria. O presidente do CIESP, Rafael Cervoni, está atendendo aqui uma demanda das regionais, né, feita nessa última reunião. Então, ele não pôde comparecer na nossa abertura, porque tinha um compromisso inadiável, mas deixou registrado aqui o sucesso à nossa live. Também queria deixar aqui consignado que o diretor do Departamento Jurídico do CIESP, o doutor Elcio Ronda, também está chegando de uma viagem, mas gostaria muito de ter participado e, nas próximas, então, teremos a presença do nosso diretor titular. Muito obrigada pela audiência dos senhores e encaminhe as dúvidas para o nosso e-mail, teremos aí o prazer de respondê-las. Doutora Maccioli, foi realmente uma convidada especial, sua palestra foi muito boa e aprendemos muito. E, Luiz Kiuma, eu tenho orgulho de ter você na minha equipe, na nossa diretoria. Parabéns pelo seu trabalho, realmente é um trabalho que nos dá orgulho aqui. Muito obrigada a todos. Encerramos, então, a transmissão. Até mais.